Louvado, exaltado, engrandecido seja Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Que a boa mão do Senhor seja sobre cada família aqui representada, sobre os familiares de perto e os de longe. Privilégio, reverendo Renato, estar aqui com os irmãos, mais uma vez, revendo os rostos conhecidos e alguns que eu não via há bastante tempo. Bênção de Deus. Mês especial dedicado às famílias. Vamos então abrir o texto, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13. 1 aos Coríntios, capítulo 13, trago também o abraço da minha família. Meu filho estava escalado hoje lá na transmissão, e ele, como muito responsável, não quis pedir substituição da escala. Trago um abraço da igreja irmã de vocês, presbiteriana de Votorantim. E já estendo o convite para o irmão ir lá pagar a visita. Já marca aí o domingo que o irmão quiser. 1 aos Coríntios 13. O amor é o dom supremo. Eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O verso 4, vamos juntos? O amor paciente. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. O 11. Quando eu era... Verso 11, vamos juntos. Quando eu era menino... Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. E o 13, vamos juntos. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Fechemos nossos olhos, curvemos nossa fronte. Senhor, santo é o teu nome, ó Pai. Tua palavra nos ensina que ela não retorna, assim como as chuvas e a neve, sem que cumpram o papel pelo qual foram designadas. Assim também a tua palavra. Ela diz acerca de si mesmo que ela é a lâmpada para os nossos pés, é a luz que alumia o nosso caminho.
ela diz ainda acerca de si mesma que toda ela é inspirada pelo Senhor e, portanto, útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que os servos do Senhor sejam habilitados para toda boa obra. Ela é como espada de dois gumes que penetra até o ponto de separar o inseparável, a junta e a medula, a alma e o espírito, e ainda é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração do homem. E não há criatura que não se manifeste em sua presença. E nós, Senhor, também como diz a tua palavra, ansiamos por receber da tua parte. Como a corça suspira pelas torrentes das águas, assim nossa alma tem sede de ti, Senhor. Tua palavra, Senhor, é aquela que restaura a nossa alma, que ilumina os nossos olhos, que preenche o vazio existencial do mais profundo do nosso ser. É dos teus lábios, Senhor, que queremos receber a porção nesta hora. É vindo do trono do Senhor, ó Deus, o alimento que carecemos para nutrir, para alimentar nossas almas. Eis aqui o teu povo reunido, Senhor, uma parcela da tua igreja, do teu povo, povo de tua propriedade exclusiva, aquela nação que separastes e a chamaste de nação santa, de sacerdócio real. Eis-nos aqui, a noiva do Cordeiro, a menina dos teus olhos, desejosos de ouvir a tua voz. Fale conosco, Senhor, é a oração que fazemos no nome precioso de nosso Redentor Jesus. Amém. Para introduzir nossa exposição desta noite, eu preciso trazer à memória a origem, lá na Gênesis. No capítulo 1 do primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, há uma descrição pormenorizada dos atos criativos de Deus. E há um comentário da parte do Senhor dizendo que era muito bom o que ele estava criando. A sua observação acerca do que estava criando era uma observação positiva, o saldo era positivo. Quando ele termina todos os atos então da sua criação, há então uma intensidade na sua observação. E eis que viu que tudo era muito bom. Algum tempo se passou. Não há clareza para nós de quanto tempo em particular, mas em algum momento, Deus, observando novamente a sua criação, especificamente o homem, ele viu algo que não estava muito bom, ou que não era muito bom. Viu Deus que o homem estava só. E a observação que ele faz é que não era bom que ele assim estivesse. Eu entendo que não havia nenhum problema de essência no ser humano. Na minha humilde opinião, era justamente o oposto. Porque Adão recebera da parte do Senhor atributos próprios do Senhor. Ele recebera do Senhor virtudes, e eu repito, próprias do Senhor, porque fora criado à imagem e semelhança do Senhor. E por conta disto, não era bom que ele estivesse só. Porque entre tantos atributos que ele recebe do Senhor, ele recebe um em particular, um que se destaca no próprio Criador, que é o amor. A capacidade de amar, a necessidade de amar. E esse atributo que o homem recebe estava sendo subutilizado no relacionamento com a criação. Ele não poderia depositar o seu amor, usar de fato a capacidade que recebera do próprio Criador,
a habilitação que ele recebe no convívio com os animais, apenas. Aí o Senhor então lhe faz cair um pesado sono, e de uma de suas costelas faz a sua companheira, Eva, uma companheira idônea. Agora sim, a fala de Adão demonstra que agora encontrou-se uma auxiliadora que lhe fosse idônea, alguém que ele pudesse então usar das virtudes que receberam do Senhor em grau potencializado, em grau perfeito. Poderia então se utilizar da capacidade de amar, da habilidade de amar, para corresponder-se com uma sua igual. O paraíso era o paraíso porque, entre outras coisas, é claro que prioritariamente a presença do Senhor, a companhia do Senhor e aquilo que advém disto, a condição de usar toda aquela capacidade que ambos tinham de amar. Só que se você se relembra, capítulo 2, vem um problema sério: o pecado. Eles desobedecem ao seu Criador, e com isso gera-se um caos. Um caos foi estabelecido naquele momento. Ambos foram corrompidos. E aquela capacidade de amar e a necessidade de amar também foi corrompida. Não é tão fácil mais exercer essa virtude. Não seria tão agradável mais colocar em prática a virtude que receberam do Senhor, a imagem que receberam do Senhor, a forma que receberam do Senhor foi distorcida. E agora não só não há mais condição de expressar de forma perfeita o amor, como também de recebê-lo. Tragédia. Em princípio, parece que tudo estaria perdido, que não faria mais sentido, porque eles não estavam mais habilitados como na origem. Perderam a capacidade, perderam a habilidade. Eles poderiam dizer: não consigo mais, Senhor, não consigo mais. Era fácil amar essa esposa. Ou a esposa dizer: era fácil amar esse marido. Mas agora o nosso coração é permeado pelo orgulho, pela vaidade, pela arrogância, pelo egocentrismo. Como amar dessa forma? Como romper barreiras intransponíveis para mim, no meu próprio coração? E como amar alguém como ele? Perverso, mau, falho, fraco, imperfeito como ele. Desajuste total. Incompatibilidade total. Aquele ambiente harmonioso, perfeito, tornou-se agora conturbado, cheio de mesquinharia, de discussões, de aflições, de angústias. Talvez em algum momento, se Adão consultado: como é que está Adão? Ele dissesse: era melhor antes estar só. Eu não sei se foi nesse tempo que surgiu o ditado: melhor sozinho do que mal acompanhado. Porque alguns dias dormindo no sofá de casa, talvez ele dissesse exatamente isso. É possível que Eva algumas vezes tenha tido vontade de arrumar as malas e voltar. Ela não tinha como voltar para a casa da mãe.
Mas o amor não foi corrompido. É muito interessante que aquilo que parece que agora perdeu o sentido de ser, vai encontrar o verdadeiro sentido de ser a partir da queda. Nunca foi tão necessário o amor quanto depois da queda. Nunca ele foi tão necessário. Nunca ele foi tão expresso. Nunca ele foi tão revelado quanto depois da queda. A partir do próprio Deus, que já demonstra o seu amor pela sua criação, demonstra amor pela humanidade, mas muito mais depois da queda de Adão e Eva. E aí nós vamos para o nosso texto. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele sabe que no meio da conturbada relação das pessoas, aqui em tese ele está falando do desajuste relacional da igreja, das divisões e das contendas. Mas a origem das divisões e contendas coletivas, elas começam nos lares, elas começam de forma particular. E o remédio para as contendas e discórdias, tanto coletivas quanto familiares ou particulares, é a exata expressão do amor. O amor que em tese, que em princípio passou a não fazer sentido mais, porque passou a ser dificultosamente ou quase que impossivelmente de praticá-lo de forma adequada, ele tornou-se, como eu falei, mais necessário do que antes. E eu faço três destaques a partir do seguinte tema: a importância do amor. Meu tema vem dos 3 primeiros versículos. Antes de trazer a definição propriamente dita do que é o amor, o apóstolo Paulo fala da sua importância. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: não importam a quantidade de atributos que vocês possuam, ou de benesses concedidas uns aos outros, o que vai aplacar a divisão entre vocês é o amor. Aplicando isso no ambiente familiar, não adianta o marido dizer, mas eu não deixo faltar nada dentro de casa. Nós poderíamos parafrasear isso aqui aplicando à realidade familiar. Eu não sou como os meus amigos que saem para jogar bola todos os dias da semana. Não adianta apresentar nenhum outro predicado, nenhuma outra virtude, se não tiver amor. Eu relembrei dessa história de sei lá, mais de 15 anos atrás, na sexta-feira, num grupo de estudo. Eu acredito que eu já contei aqui também. Uma divergência familiar que eu tive com a minha esposa, uma discussão acalorada que nós tivemos eu tenho 25 anos de casado, há 17 anos atrás, mais ou menos, nós tínhamos uns 7 anos de casado, pelo menos, já tínhamos uma boa caminhada de casados. E começou um entreveiro de uma coisa muito simples, que talvez ilustre muito bem o que eu estou tentando dizer aqui.
Eu cheguei com várias sacolas do mercado, porque eu tenho esse hábito. Eu pego 3 itens da lista e trago 8. Mas um item não estava nas sacolas. E ela foi direto procurar aquele item. Como uma boa mineira, final da tarde ela gosta de tomar um cafezinho com pão fresco. Lá na nossa terra, lá em Minas, eu acho que qualquer lugar dos 800 e tantos municípios, entre 5h30 e 6h30 da tarde, o aroma que você sente na cidade é de café passando no coador. E se tiver pão de queijo, então, aí a coisa fica melhor ainda. E eu não levei o pão. E parecia que eu tinha cometido um crime inafiançável. Porque a decepção dela não era só visível, era também audível. E eu, como um bom cristão, maduro na fé, tomei a seguinte decisão: eu não vou brigar com ela, não importa o que aconteça. Porque eu sei onde isso vai acabar. Então, eu fui me utilizar do plano A. Vou tentar explicar para ela. Amor, acabei me envolvendo com outras coisas, etc. Eram só 3 itens na lista, eu trouxe tantas outras coisas, você está justamente olhando o que eu não trouxe, ao invés de ser agradecida pelo a mais que eu trouxe. E eu pergunto para vocês, adiantou? Não adiantou. Eu ainda tentei argumentar novamente, eu volto lá e vou buscar. Adiantou? Também não adiantou. Aí eu fui para o plano B, porque ela continuou nervosa falando um monte. Eu pensei assim, eu vou ficar quieto. Eu estou calmo. Eu não vou brigar com ela hoje. E fiquei quieto. Adiantou? Não adiantou. Agora vai ser assim, não vai falar mais comigo? Aí eu pensei, vou parar o plano C, porque nessas horas é bom ter mais de 2. Eu vou sair de perto antes que eu comece a ficar irritado. Porque ela já está falando coisa de 6 meses atrás, já está falando de não sei de outro dia, já está falando da... Eu não sabia nem que ela lembrava disso mais, eu não me lembro mais. Eu nem sei o que foi que eu falei naquele dia. Vou sair de perto. E eu pergunto, adiantou? Eu fui saindo, ela foi atrás, meus irmãos. E quem conhece a minha esposa que sabe que ela é muito calada. Desde que não esqueça de levar o pão. Ela foi andando atrás de mim falando, nessa altura do campeonato, eu esqueci do propósito que eu fiz no início. Que eu não vou brigar mais, não vou ficar nervoso, eu já não estava ouvindo o que ela estava falando. Eu já estava ficando com a vista escurecida. Eu fui andando pela casa, eu passei pela cozinha. E nós ainda temos uma geladeira pequena de quando nós nos casamos. Tem 25 anos e meio aquela geladeira, ela nunca deu problema. Já compramos outras melhores que a gente teve que trocar, a gente não abre mão dela de jeito nenhum. Ela é pequena. Eu passei, eu dei uma ombrada nela, a geladeira deu uma balançada. Eu escutei uma voz dizendo assim, agora vai quebrar as coisas dentro de casa. Família, meus irmãos. E eu usei todos os argumentos. Só faltou eu dizer assim, eu dou meu próprio corpo para ser queimado. Ela disse, mas e o pão? Te dou todo o dinheiro do mundo para comprar uma padaria. Eu falei, não, mas eu não quero padaria, eu quero o pão. E aí eu fui andando e ela atrás de mim. De repente entrei num quarto de hóspedes em casa. Era um apartamento térreo de frente para a avenida. E eu pela janela, a parede eu imaginava do lado de fora, porque a janela era do lado. E a minha vontade era quebrar ali a parede e sair do outro lado. De repente ela parou atrás de mim. E ficou em silêncio. Eu baixei a cabeça pensando assim, agora vai falar da família, que se fosse minha mãe eu não esqueceria o pão. Ela me fez uma pergunta. Eu só quero saber de uma coisa, se você me ama.
O problema não era o pão. A questão não era o pão. A questão é que eu me esqueci dela. Eu demonstrei que ela não era importante para mim. O que Paulo está dizendo para essa igreja é o seguinte: o que adianta vocês terem sacolas cheias de dons, de talentos, falarem em línguas? O que adianta vocês fazerem ofertas vultuosas, serem uma igreja missionária? Eles nem eram. Mas o que adiantaria vocês serem uma igreja vultuosa em todos os sentidos e naturezas? O que se requer de vocês é amor. Porque a única coisa que pode unir vocês, o único aroma que pode contagiar vocês e trazer unidade, trazer harmonia, trazer acordo, tapar as brechas, a arma mais poderosa que vocês podem usar para vocês continuarem andando juntos, é o amor. E aí então faço 3 destaques. O primeiro deles, quando o apóstolo Paulo começa a explicar o que de fato é o amor. Ele vai dizer no versículo 4, o amor é paciente, é benigno e regozija-se com a verdade. Aí a gente começa a entender, o plano eterno do Senhor não foi frustrado com a queda. O plano eterno do Senhor não foi interrompido por causa da desobediência de Adão e Eva. Para falar a verdade, o plano eterno de Deus, de amar os seus e de conceder-lhes a habilidade, a capacidade de amar, passou de fato a fazer sentido depois da queda. Antes da queda, o amor seria fácil. Era fácil para Adão amar Eva. Um amor puro, um amor reto, mas um amor que não expressava-se na paciência, porque ele nunca seria desafiado a ser paciente com Eva. Um amor que não seria ou não alcançaria o seu patamar abrangente, as suas habilidades mais profundas, mais completas. O amor passou de fato a ser requerido depois da queda. Seria muito fácil amar Eva antes da queda. Um amor correspondido, mas agora não. Agora não. Agora o amor vai, apesar de Adão e Eva não terem mais em si o potencial de amar, o amor vai superar as limitações deles. E com essa explicação, nós encontraremos sentido para tudo mais na passagem. O segundo destaque, quando o apóstolo Paulo diz o que o amor não é. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, ou seja, não é permeado pelo orgulho, não é fundamentado na vaidade. Não se ensoberbece, ou seja, não tem soberba, não tem sentimento de superioridade. Ele vai dizer no 5 e no 6, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Eu fico imaginando Adão com facilidade para amar Eva antes da queda, e agora tendo de gemer, ranger os dentes para poder amar aquela que o Senhor designou como a sua companheira. Porque ele tem de lutar contra opositores internos, contra a sua inclinação para se sentir superior, a sua inclinação para se ensoberbecer, a sua inclinação para procurar os seus próprios interesses. Há um remédio para isso, há uma arma capaz de fazer Adão, depois da queda, superar estas limitações ou vencer esses obstáculos, que é justamente o amor. Se o amor for a regra que conduz, que rege a sua vida, esse amor ensinado nas Escrituras, ele vai encontrar recursos para vencer suas próprias limitações. E quando ele olhar para o seu Criador, ele vai conseguir perceber o amor do Senhor naqueles atos da criação. E ele já percebia isso quando respirava o oxigênio, quando tomava água fresca, quando comia dos variados frutos e cereais à sua disposição, criados pelo Senhor como expressões do seu amor. Mas depois da queda, o ser humano experimenta de forma plena, abrangente, clara,
o amor verdadeiro do Senhor. Como Paulo vai registrar aos romanos, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Senhor, eu sabia que o Senhor me amava por tudo o que o Senhor criou, mas eu tenho agora plena convicção de que esse amor é muito maior do que se poderia imaginar. Porque o Senhor não prova o seu amor para conosco apenas pelo fato de ter criado o mundo para nós vivermos, criado a condição ideal nesse planeta para nós vivermos. O Senhor enviou o seu próprio Filho para morrer por nós, sendo nós teus inimigos. É uma coisa tão tremenda esse amor, que ele então encontra sentido justamente nas fraquezas. E não é possível nem denominá-lo direito, qualificá-lo direito. João vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o terceiro destaque e último, depois de dizer o que o amor é e o que ele não é, ele vai explicar aqui o que o amor faz. O amor tudo sofre, diz o versículo 7. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Esta igreja poderia usufruir de um pedacinho do céu, de um pedacinho do paraíso, não com a facilidade para poder amar, mas entendendo que em meio às dificuldades e às divergências e diferenças que eles possuíam, havia um recurso maravilhoso, uma arma mais poderosa do que a morte, que era o amor. E assim as famílias daquela igreja também. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Antes, eu poderia achar que era suficiente para manter a harmonia na minha casa, simplesmente fazendo ou trazendo algumas demonstrações de provisão, de recursos materiais, e de achar que eu ainda estava fazendo muito. Mas todas as vezes que era, de alguma forma, confrontado, desafiado ou frustrado, então eu demonstrava-me como um menino. E os meus argumentos eram: mas eu não sou como os outros maridos. Mas quando a gente amadurece, a gente descobre que o Senhor requer de nós o padrão de Cristo, o modelo de Cristo. É por isso que esse mesmo apóstolo Paulo vai dizer especificamente para as famílias: maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. No 13, ele diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Não dá para conduzir nossas famílias dependendo de alguns predicados secundários, ainda que importantes. Eles não podem substituir aquilo que é mais relevante. Uma igreja não se sustenta apenas com boas doações,
ela não se sustenta com pessoas habilidosas para a pregação, para o serviço. É por isso que o apóstolo Paulo termina o capítulo 12 dizendo: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E ele começa o 14 dizendo a mesma coisa. Vocês precisam procurar os melhores dons. Mas, mais do que dons, há um caminho sobremodo excelente, que é o amor. Que isso não falte nesta igreja. Mas para que não falte nesta igreja, ele não pode faltar nas nossas casas. É lá onde isso começa. E precisa começar pelos maridos. Nós precisamos entender que para lidar com as fragilidades do nosso cônjuge, com aquilo que em princípio parece que nos desafia a amar. Como eu vou amar, pastor? Essa é a dona encrenca. Olha as falhas, olha as fraquezas, olha como ela dificulta. Ela também não facilita, ela não ajuda. Eu preciso entender que essas falhas, de fato, são as oportunidades que eu preciso para expressar um amor que jamais seria expresso antes da queda. Antes da queda, Eva não ficaria tão nervosa por causa do pão. Eva não ficaria tão difícil de lidar, tão indecifrável, carecendo assim de tanta paciência. Que o Senhor nos permita a conhecer esse amor que Cristo nos ordenou, deixando para nós como exemplo um amor de fato sacrificial, um amor incondicional, um amor que de fato tudo sofre, um amor que tudo suporta, que não exige reparação, não exige sequer reciprocidade. Um amor destituído de egoísmo, destituído de soberba, de vaidade. Um amor de fato que revela-se como generoso, como altruísta, que prefere o bem do outro, que prefere a desonra, que prefere o esquecimento, que prefere o prejuízo para que o outro seja abençoado. Que Deus tenha misericórdia das nossas famílias e sobretudo da minha, que eu acho que a minha esposa está assistindo. E eu vou ter que explicar para ela que eu estava falando dela aqui nesta noite. Ela é um amor. E se ela não tivesse aquela atitude, talvez eu tivesse ficado muito nervoso e a gente tivesse brigado por muito tempo. Mas ela me fez lembrar do que de fato não pode faltar na minha casa. O padrão de Cristo. Aquele amor que nós recebemos lá no jardim. E que sem Ele, nós não perduraremos. E que justamente nas falhas dela, e também das minhas, algumas poucas que eu tenho, é um momento propício para exercitarmos esse amor. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Convido os irmãos a que se coloquem em pé, por favor, os que puderem. Oremos, meus irmãos. Bondoso Deus, reto Senhor, justo juiz, Deus soberano, Criador dos céus e da terra, Deus que assenta-se nas redondezas da terra, cujos moradores são como gafanhotos. Um Deus que tomou a medida dos céus a palmos e pesou os montes em balança de precisão. Deus que reina sobre todas as coisas e que não pode habitar em templos feitos por mãos humanas, porque nem o céu, nem os céus dos céus podem contê-lo. Louvado seja o teu nome. Mas que, segundo as Escrituras,
e o testemunho da nossa própria vida não vive lá longe no céu sem se importar conosco, porque és compassivo, longânimo, és um Deus que de longe nos sondas e nos conheces, conheces nossas necessidades mais reservadas, nossos anseios mais profundos, nossas dúvidas mais antigas, nossas fraquezas antes de nós mesmos. Nós te imploramos, Senhor, olha do céu e vê e visita esta vinha. Visita as nossas famílias com poder e com graça. E concede-nos, ó Deus, aquilo do qual nos formastes lá na origem. Vá conformando-nos à imagem de Cristo, a ponto de nos parecer com Cristo muito mais do que conosco mesmos. E concede-nos, ó Deus, que amemos como fomos e como somos amados, a começar de nossa própria família, nossos irmãos em Cristo, que o bom perfume de Cristo se exale entre nós, e que o amor de Cristo se torne notório através do amor que nós mesmos demonstramos nos nossos familiares. É a oração que fazemos no nome poderoso de nosso Redentor Jesus. Amém. Recebam a bênção apostólica. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos, que o amor de Deus, o nosso Pai, o Criador e o provedor de toda a vida, que a comunhão, o poder e a consolação do Espírito Santo repousem sobre nós, amados do Senhor, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.